Olá, minha irmã, meu irmão que nos assiste nesse momento, nessa breve exposição que faremos a pedido dos irmãos da Casa Espírita Consolador Prometido. Para nós é uma honra estarmos falando aos irmãos e vamos falar de um tema que é especialmente interessante e que para nós tem um grande significado. É o capítulo 30 da obra Jesus no Lar. Temos aqui o livro, se os irmãos virem, né? Esse livro é bastante antigo já, mas que traz mensagens de cunho moral, de cunho espiritual muito importantes. E o item 30 vai falar justamente sobre a regra de ajudar. Antes de falarmos da história da regra de ajudar, na qual Jesus vai responder ao questionamento do jovem apóstolo João, vamos falar do autor espiritual, Neio Lúcio, que, na verdade, nas obras de Emmanuel, nos romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, vai aparecer como Patrício Romano, que Neio Lúcio, um homem que era amante das artes, da educação, da boa moral, da retidão e da bondade. Então, é um personagem inesquecível das obras de Emmanuel, e que, um personagem real, obviamente, e que reencarnou no Brasil, conviveu com Chico Xavier, tendo a identidade de Arthur Joviano, um educador eminente do estado de Minas Gerais. Então, sobre o item 30 de Jesus no Lar, Neio Lúcio vai trazer as indagações de um jovem João, que vai perguntar a Jesus qual é a regra para ajudar. O que é necessário para que façamos pelos nossos irmãos aquilo que efetivamente eles necessitam. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes. Ao que o amigo divino responde, com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. E aí nos vem a ideia, muitas das lições do Evangelho, dentre elas a do capítulo 11, amai o próximo como a ti mesmo, e quando se fala na regra de ouro, fazer ao outro aquilo que eu desejo para mim. Não fazer aquilo que não desejo, aquilo que não é agradável, aquilo que não que só ferirá o sentimento do próximo. Então, essa regra de ouro, ou seja, de realmente fazermos aquilo que esperamos e que desejamos para nós. A pretexto de cultivar a verdade, diz Jesus, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Então, Jesus fala aqui na importância do perdão e do não julgamento. Não raras vezes no nosso dia nós julgamos, nós nos precipitamos, nós pré-julgamos alguém. Temos para com aquela pessoa um conceito adiantado, um conceito antecipado e que muitas vezes não corresponde à verdade. Então, por vezes, é necessário fazer o exercício de não julgar ou de tentar compreender o porquê daquele irmão agir do jeito que age. Por vezes, não sabe, não conhece outro modo de agir. Lembra-te de que não há corações na terra, prossegue Jesus, sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. A relação entre a caridade e a gentileza. Há muito, ainda nos nossos tempos de juventude espírita,
Nos chegou ao conhecimento, não vamos lembrar agora do autor, mas o nome de uma obra que fala muito a respeito dessa questão. É a caridade do verbo. Por vezes, sob o pretexto de dizermos a verdade, de sermos sinceros, nós somos grosseiros, não temos tato, somos excessivamente duros com os outros. E não, raras vezes, muito condescendentes conosco, com os nossos erros, com as nossas más tendências. E aí a importância de pensarmos no quanto a gentileza deve funcionar, especialmente em períodos como o que nós estamos atravessando, em que a divergência de ideias equivale aos duelos do passado, em que muitos, no campo do conhecimento, no campo das ideias divergentes, brigam, deixam de se relacionar, o que é lamentável. Acolhe o irmão do caminho não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, ou seja, da boa educação, mas também com o calor do seu sincero propósito de servir. E aí o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos falar da importância da caridade nos pequenos atos da vida, até num bom dia, numa saudação. Hoje, muito pelas mídias sociais, tal como estamos fazendo agora, pelo telefone, que acabam sendo as formas de nos aproximarmos uns dos outros, haja vista o perigo da contaminação pelo vírus do Covid-19. E a necessidade que temos tido há alguns meses de estarmos em recolhimento. E Jesus prossegue, indicando para João formas de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte, delicado e atencioso. Muitas vezes nos preocupamos em falar. Quão raros são aqueles que realmente ouvem, que param e escutam de todo o coração aquele que fala. Então, que nos dediquemos a isso, porque silenciar e ouvir também é caridade, e uma caridade bastante significativa diante dos irmãos que sofrem, que não têm com quem conversar, que muitas vezes, para os quais nós somos o único ouvido disponível, o único que está ali realmente para escutar. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem de ruído. Então, a serenidade no trato, no convivermos uns com os outros, que tenhamos delicadeza, que tenhamos educação, ainda quando somos maltratados e as pessoas são, para conosco, pouco educadas ou destituídas de polidez. Então, que nós saibamos ter essa empatia, né, que tanto se fala hoje, de nos colocar no lugar daquele que sofre, que muitas vezes é ofensivo, porque não sabe como agir de forma diferente. E é através de um bom exemplo, por vezes, conseguimos auxiliar um irmão a mudar o seu comportamento. Abstente das conversações improfícuas, ou seja, da fofoca. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. No livro Sinal Verde, no qual André Luiz nos faz vários alertas sobre vários temas, um deles vai tratar especialmente da importância de vigiar a língua, a importância de vigiarmos o verbo, de vigiarmos aquilo que dizemos. O velho adágio diz que somos senhores do que ouvimos e escravos do que falamos. Daí a importância de usar a palavra com sabedoria. Como dizia um professor meu à época da faculdade, com parcimônia, ou seja, com moderação. Utilizar da palavra, a palavra é o veículo do pensamento, é o veículo do sentimento, então utilizá-la da melhor maneira possível, sem assuntos vãos, assuntos que não levam a nada. Aquilo que, como dizia Aristóteles, seja bom, seja útil e realmente edifique, realmente faça com que a outra pessoa se sinta bem, seja verdadeiro, seja bom e seja útil. Se o nosso verbo for verdadeiro, bom e útil, então estamos usando da maneira correta. Agora, se algo não é útil,
não sabemos se é verdade, né? Aí estão as fake news por aí, convivendo com as notícias verdadeiras, por vezes nos confundindo. Se não é bom, se não é útil e se não é verdadeiro, não deve estar na nossa boca, ou seja, não deve ser passado para frente. Louva quem trabalha, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Sabemos que o mal é um estágio temporário do espírito, que fomos criados para o bem. E aí, o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos falar da importância de amar os inimigos, de desejar-lhes todo o bem possível. Desejar, mesmo para aqueles que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, desejar o bem, desejar a paz, desejar a harmonia. Foge ao pessimismo, diz Jesus, guardando, embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo, a tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade. E aí a importância da esperança, ou seja, não da esperança vã, mas da esperança que sabe que o futuro será melhor, que a nossa colheita será diretamente proporcional àquilo que tivermos feito. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com o gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. E aí a importância de respeitarmos o tempo dos outros. Especialmente agora, em que estamos num contexto em que o computador nos ocupa muito, em que temos lives, em que temos reuniões, e aí sermos pontuais a fim de manifestarmos respeito por aquele que não esperou por nós, ou seja, porque chegamos na hora. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente do trigo que fornece o pão. A importância da gratidão. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. E aí o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai tratar do homem de bem. Ainda a questão 886 do Livro dos Espíritos, que vai tratar da lei de justiça, de amor e de caridade, na qual Kardec questiona aos espíritos superiores como deve ser uma conduta caridosa, né? O que deve balizar a nossa conduta? Os irmãos nos permitam, nós faremos a leitura da questão 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos. Benevolência soma bondade mais vontade. Indulgência para com as imperfeições alheias, ou seja, nós termos não condescendência, vermos alguém errando e não aconselharmos, não ajudarmos, mas procurarmos entender. E perdão das ofensas. Talvez essa seja a mais difícil e a mais importante. Ou seja, nós perdoarmos aqueles que eventualmente tenham nos ferido. Sabemos que nada é por acaso. Então, essa questão fica muito viva no texto A Regra do Ajudar, do livro Jesus no Lar. Silenciou o Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, João, o jovem apóstolo, inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada dia. E, afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Assim como nós encerramos essa breve exposição doutrinária que aqui fizemos, rogando a Jesus que encaminhe para nós as suas bênçãos, que nos proteja, que nos auxilie, que ajude os irmãos que estejam enfermos com essa pandemia que nos atinge.
E nós agradecemos mais uma vez o carinho, a audiência dos irmãos e nos colocamos à disposição para outros momentos. A todos muita paz e que Deus nos abençoe. Muito obrigada.